trazer para cá a professora Lenira Vilela, pedindo para você seguir mandando superchat, supersticker e membresia. Um pacote de 5 que a gente quase resolve a meta, hein? Quem é que pode mandar, gente? Vamos nessa. Bom dia, professora Lenira, tudo bem? Bom dia, Thiago. Eu acabei de ver um vídeo da Luana Piovani que ela fala bom dia e diz não, né? Depois do que a Câmara fez ontem, para nós que somos mulheres, eu acho que para todas as pessoas que são humanas, é difícil dizer bom dia. Além de tudo, eu tô atacada da rinite, então não repara. Aí agrava qualquer situação. Até um dia que tem tudo para ser bom, a rinite é brava. Mas assim, semana passada nós estávamos com a dificuldade do bom dia por uma chacina. Hoje, quer dizer, mata aquele que nasceu, mas que por uma série de circunstâncias está argumentado no desvio, né? Foi para o tráfico, então merece morrer. Aí agora tenta argumentar que a lógica do aborto seria o assassinato, né? Então eu não consigo ver que em uma semana o valor à vida muda tanto, né? Muda tanto o valor à vida em aspecto, né? E aí nós temos uma multidão de deputados. Ontem eu vi a Manuela Dávila colocar nome a nome, tem até deputado do PT, deputado Marcon do PT, que votou a favor da PEC do estupro, o PL todo, né, dá 3 páginas de PL, é impressionante, assim, que em uma semana a coisa tenha chegado nesse lugar, mas é justamente por aí que eu queria começar, professora Lenira. Se resistiu no ano passado, e agora os caras voltaram com tudo. Até onde isso vai? Então, eles sempre acham que a nossa vida é mercadoria para eles fazerem dinheiro e para eles fazerem processos eleitoreiros cínicos, né? Eles não são pró-vida, eles são pró-morte. Eles não são pró-criança, eles são pró-estuprador, pró-pedófilo. E aí eu já vou me desculpar, porque assim, eu não consigo falar desse assunto com tranquilidade, né? Para quem não sabe, eu tenho um texto escrito, né? Eu fui estuprada com 17 anos. E no meio do texto que eu escrevo, a minha terrível experiência, eu tenho que dizer, mas eu sou quase sortuda. Olha que contrassenso. Uma pessoa... Na verdade, eu fui estuprada no dia que eu saí de casa para comemorar os meus 18 anos, né? Eu tinha 18 anos e um dia. E eu tenho que dizer no meu texto que eu sou quase uma sortuda porque eu fui estuprada por um desconhecido num assalto. Porque 70%, 80% das pessoas que são estupradas por pessoas que a expressão é cruel em si, deveriam amá-las, né? Porque é o pai, o tio, o padrasto, o irmão, o pastor, o padrinho, o vizinho, enfim. E a gente está falando de um Brasil que tem 34 mil crianças de até 14 anos casadas. Ou seja, em situação de estupro sistemático, porque criança até 14 anos, segundo a nossa lei, não pode consentir. Portanto, ela vive uma situação de estupro sistemático, 34 mil. E uma das coisas que esse projeto de decreto legislativo quer fazer, aliás, fez, é derrubar a parte da recomendação do Conselho de que você possa fazer campanhas governamentais para prevenir a situação de estupro sistemático chamado casamento infantil, do qual 77% são meninas. Outra coisa que eles querem fazer é impedir que a gente prepare as crianças para se proteger dos pedófilos que eles amam tanto, porque eles falam, eu amo a família. Ou seja, eu amo o lugar de estupro de criança, porque é a família o lugar de estupro de criança. As crianças não estão em perigo, em sua amplíssima maioria, quando estão na escola, quando estão na rua, quando estão no parque. A gente ouviu das nossas mães, não converse com estranhos, cuidado com os estranhos. Porque a gente não tinha o conhecimento estatístico que a gente tem hoje de que o perigo mora em casa. E aí, esses canalhas defensores de estupradores e pedófilos, eu vou repetir isso muitas vezes, eles nunca foram, eles são os próprios pedófilos, eles estão fazendo isso em defesa de causa própria. Para mim, 100% das pessoas que votaram a favor desse PDL são pedófilos, estupradores, ou de fato ou em potencial. Eles estão se protegendo o próprio direito de seguir estuprando as meninas e de obrigar essas meninas a parir ou morrer tentando parir o resultado da violência deles. E isso, aí a gente precisa dizer uma estatística que as pessoas precisam entender. Nós estamos falando de uma criança de até 14 anos por semana
morrendo assassinada por esse sistema que impede ela de acessar um direito que ela tem desde 1940. Por quê? Morre uma criança por semana tentando parir outra criança, cujos corpos não estão preparados. Aí as pessoas falam assim, mas a biologia, ela garante que se a criança menstruou, ela está preparada para parir. Não, seu energúmeno. Se fosse assim, não morria uma por semana. Toda vez que você impede uma criança que foi estuprada de acessar o aborto legal, você está condenando ela à morte física, como está acontecendo com essa criança por semana. Nós estamos falando de 232 mil crianças que entre 2003 e 2013 pariram antes dos 14 anos. 232 mil crianças que esses defensores de estupradores e pedófilos querem que sigam morrendo. Então o discurso pró-vida não podia ser mais cínico, eles são pró-morte. E quando não acontece a morte física, essa é uma das maiores causas de abandono escolar. Essa é uma das maiores causas de desestruturação dessas meninas. Elas... De novo, eu não consigo ficar calma. Não dá, porque eu conheço. Eu sou professora há 30 anos. Eu já vi alunas minhas saírem e abandonarem a escola porque engravidaram. Eles querem que a gente não possa explicar para as crianças como funciona, para a criança não detectar que está sendo estuprada e violentada por esses filhos. Filhos de boas mães católicas e cristãs, porque, né, infelizmente, a maioria é isso mesmo. A gente está falando de uma situação gravíssima. O Brasil é o 6º país no mundo em casamento infantil, que eu repito, esse é um nome errado. O nome certo é situação de escravidão e estupro sistemático. De exploração sexual e estupro sistemático, porque não existe. Porque nós estamos falando de casamento de um adulto com uma criança. Aí a gente fala, porque no Afeganistão as mulheres não têm direito. E no Brasil tem? Se existe casamento, nós estamos falando de 34 mil, não estou falando de 5. E se fossem 5, era uma tragédia. 34 mil crianças em situação de exploração sexual na sua própria casa, em situação de escravidão sexual. Por quê? Esse é um nome. Então, 23 mil por ano tendo que parir, uma por semana morrendo, tentando parir o resultado da violência que sofreu. Isso é de uma desumanidade. E aí existe alguém que tem coragem de votar num sub-humano desse, porque isso não é difícil de classificar. A pessoa que por dinheiro e poder ou pelo próprio direito de seguir estuprando crianças, porque é isso que eles querem, eles estão se protegendo no direito de seguir estuprando crianças. Porque o parto, além de ser uma forma de tortura para crianças, porque é isso também, eles são pró-tortura. Porque quando você obriga uma menina de menos de 14 anos a gestar um resultado de um estupro, e parir, você está submetendo ela a uma tortura sistemática por meses. E depois por anos, porque ainda responsabiliza ela como aquele canalha daquele estuprador do Marcos Doval fez. Né? Aquele cara que disse é bom ir para a Ucrânia porque lá elas são pobres e bonitas e aí é fácil conseguir sexo. Este cara quis responsabilizar estas mães por terem que assistir os seus filhos serem assassinados. Porque como é mentira que eles são pró-vida se eles querem que a polícia entre matando todo mundo? Porque eles são pró-feto, no máximo, e pró o próprio direito de seguir estuprando crianças. É disso que nós estamos falando. Eles são pedófilos e estupradores. Todos os que votaram a favor são pedófilos, estupradores, ou em fato ou em potencial. E votaram em favor do próprio direito. Porque isso também é uma forma de escravizar as meninas. Porque quando ela tem um filho, a situação de emprego dela piora, de educação piora, de fome piora. Eles querem ver essas crianças nascidas nessas situações na situação de fome.
E depois vem dizer que não pode ter Bolsa Família para essa criança. Ou seja, eles são pró-feto e pró o próprio direito de estuprar crianças e ponto. Não existe pró-vida, eles querem a morte. A morte da criança que engravida e pare, a morte emocional, psicológica, social, porque você impede ela de estudar, impede ela de arrumar emprego, submete ela às piores condições, porque como ela não tem que alimentar o filho frequentemente, ou ela é simplesmente jogada fora, feito lixo, ou ela é tratada como um objeto com o qual ele pode fazer qualquer coisa, porque senão não tem como alimentar a criança, que nasceu resultado da violência que esse próprio cara submeteu. Eu tenho um caso de uma amiga minha que descobriu aos 50 e poucos anos que a sobrinha dela era irmã dela. E olha como que ela descobriu. E isso é para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Essa minha amiga é cobradora de ônibus, é uma figura maravilhosa. E ela me liga um dia desesperada, porque ela fala assim: Helenira, eu descobri que o meu pai estuprava a minha irmã a vida inteira. E que a minha sobrinha, que a gente nunca soube quem era o pai, que morava junto com... E essa irmã, elas eram várias irmãs, não sei quantos, mas essa irmã foi a irmã que nunca saiu de casa. Então, o pai estuprou a própria filha e usou o parto da neta como forma de obrigar a filha a ser escrava sexual dele a vida inteira. E sabe quando é que, finalmente, essa moça, que viveu esse processo sistemático de mais de uma década, quase 2 décadas de tortura, na mão desse pedófilo estuprador, que era o genitor dela, sabe quando é que ela denuncia? Quando a filha dela entra na adolescência e ela vê o pai dela olhando para a filha / neta do mesmo jeito que olhava para ela. E aí ela começa a ficar doente, ter um monte de problema de saúde, e ela não aguenta. E para proteger a filha de viver as décadas de tortura que ela viveu na mão desse pedófilo estuprador, que era o genitor dela, ela fala. E aí, ainda teve gente na família que foi reclamar dela, porque acabou com a família feliz. E aí, sabe o que aconteceu? A mãe da minha amiga, a irmã da minha amiga, a filha / neta, né? Irmã / sobrinha foram expulsas de casa. Porque o pedófilo estuprador era o dono oficial da casa, um mecanismo legal para estuprar um desgraçado desse de casa. E aí elas todas ficaram sem casa para não seguir morando. Então, nessa situação, a gente tem deputado. Isso que eu estou falando, eu queria muito que fosse exceção. Infelizmente, se eu começar a contar para vocês, porque desde a vez que eu publicizei a minha história, eu recebo relatos, eu já participei de grupos, a gente participa de grupos de mulheres, eu recebo relatos desse tipo toda semana, para não dizer todo dia, depende um pouco da época. Então, a gente não está falando de uma coisa que acontece excepcionalmente. Se você, Thiago, ou você que está nos assistindo, parar e começar a conversar com as mulheres em volta de você. Uma vez eu estava numa roda de uma ocupação estudantil, 2016. Tinha 5 pessoas, tinha 6, eu e mais 5, na roda. Eram 2 meninos e 3 meninas. As 3 meninas já tinham estuprado e os 2 meninos, um tinha a mãe e o outro uma tia que tinha sido estuprada. Numa roda de 5-5. Nós não estamos falando de uma coisa que é exceção, isso é a regra. E aí uns caras desse vêm defender o próprio direito de ser pedófilo estuprador e dizer que não pode ter campanha para explicar que não existe casamento infantil, existe situação de tortura sistemática, exploração sexual sistemática, que não existe, que as meninas têm direito a não parir o resultado do estupro para não acabar com a própria vida. Porque cada vez que você impede de uma menina dessa de abortar, você matou a menina e provavelmente a criança também. Então, a gente tem que melhorar muito como sociedade, sabe? Na Europa, eu estava recebendo, que eu acompanho grupos feministas, né, em todo lugar que eu consigo, na Europa a gente está tendo uma campanha para legalização total do aborto em lugares como Malta, que não tem ainda, porque a Inglaterra reverteu, né? Retrocedeu recentemente, mas a Europa praticamente toda, na França, eles constitucionalizaram o direito da mulher ao próprio corpo, porque o direito ao aborto é o direito da mulher ao próprio corpo. E aí esses cínicos vêm com um discurso dizendo: as mulheres de hoje não são mulheres boas porque não querem ter filhos. Por que será, né, gente?
Se o que a sociedade oferece para a gente é isso, é ter filhos nessas condições, e aí nessas condições inclui desde a criança que está sendo estuprada e obrigada a parir quando é criança, até todas as mulheres que têm que tocar a vida profissional, conseguir ser linda, cobrada de tudo, e tudo que o filho faz errado é culpa da mãe, onde é que está a mãe, e ninguém pergunta onde é que está o pai, porque não tem, né? Então, enfim, desculpa, falei demais, mas é que, nossa senhora, viu? Não, falou de menos até, Lenira, porque você vai falando e o nosso chat vai reagindo aqui, a gente vai pensando e vai refletindo sobre coisas que a gente lembra, que acompanha e tal, e é como você disse, poderia fazer um programa só de relatos aqui, e as 4 horas do café seriam diminutas, porque eu não conheço uma pessoa que não, sendo mulher, que não tenha ou passado por isso, ou quase passado, e mesmo quando menina, né? E aí vai nos casos mais pretéritos, né? Quando você fala assim, não, mas essa é uma dinâmica de uma sociedade moderna que se desviou dos valores, deve ser, ouve e começa a tentar tirar um pouco, e eu já fiz esse exercício, e você já começa a tirar isso da tua avó, da tua mãe, da tua tia, ou seja, é perpétuo o socorro.